Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação em Provérbios, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Deus, ele nos fala aqui sobre o adultério, a infidelidade conjugal em comparação às delícias de um casamento fiel. E no versículo 7 diz: Agora, pois, filho, dá-me ouvido e não te desvie das palavras da minha boca. Deus chama a nossa atenção para o seu ensinamento. Ele quer nos ver felizes em nossos relacionamentos. E no versículo 8 ele continua: Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Há sempre oportunidades tentadoras, mas se afaste delas. Desvie desse caminho. Pode ser tentador e até prazeroso no início, mas vai trazer desgaste, tanto emocional quanto financeiro, como familiar. Tudo pode se tornar um tormento sufocante. E no versículo 9 e 10, para que não des a outro a tua honra, nem os teus anos de vida a cruéis, para que nos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Podemos nos referir só às mulheres adúlteras, porque há homens também neste papel, fisgando mulheres carentes, mulheres sozinhas, infelizes, para usurpar os seus bens materiais e psicológicos. Esses casos têm crescido muito, porque no versículo 11, o Salomão continua: E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Quer dizer, desgaste da tua força, porque muitas vezes essas situações são tão prolongadas, os conselhos do Senhor se perdem totalmente e o vigor da juventude, com suas forças, vão se esgotar. Ainda pode trazer doenças sérias, algumas irreversíveis, tanto da alma e principalmente do corpo também. No versículo 12, 13 diz: E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina ou a repreensão. No versículo 13 diz: E não escutei a voz do que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os meus ouvidos. Deus sempre prepara pessoas para nos alertar. E quando conseguimos abrir os olhos, nos lamentamos por não termos resistido às tentações e dado ouvido a conselhos do Senhor, através de vidas que Ele prepara para isso, através da sua palavra também. No versículo 14 diz: Quase me achei em ruína, que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Nunca é tarde, mas perceberá o quanto foi vergonhoso as suas atitudes. Vai precisar de muita coragem para o regresso, ou vai se perder de vez, porque é o que diz aqui: traremos muito mal, muita ruína, e seremos envergonhados perante a assembleia, perante a congregação, perante os nossos familiares. Por isso, é muito difícil isso. No versículo 15 e o 17, nos diz assim: Beba água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças o ribeiro de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Salomão, ao qual Deus deu o dom da sabedoria, ele também errou, como todos os homens de Deus, como nós erramos.
mas ele diz sabiamente que possamos usufruir do que temos, e assim nem teremos a tentação de cobiçar o que vemos, e nem será cobiçado também o que conosco está. O Senhor, Deus, irá blindar a união, onde ele se faz presente. Não haverá necessidade de curiosidade, de aprendermos e não repreender, compreender e não nos completar em casa, sempre em comum acordo. Porque quando em casa nós nos aprendemos um ao outro, né? A conversar no diálogo, no como eu quero, no como você quer, um cede aqui, outro cede ali. E isso sempre em comum acordo. Isso será muito prazeroso. No versículo 18 diz: sejam bendito teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Sendo o Senhor o centro do nosso casamento, haverá boas conversas, bons ajustes, para aos poucos irmos nos ajustando cada vez mais, cada dia mais. E no versículo 19 ao 21 diz: corça de amores e gazela graciosa, saciente os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quando nos casamos, só vemos a amada ou o amado. Essa visão deve ser relembrada dia a dia, em todo momento. Porque quando nós nos casamos, foi por amor, foi porque nos sentimos atraídos pelo outro, um pelo outro. E o sexo, ele é dádiva, presente de Deus. Desfrute somente no casamento, onde Deus, que tudo vê, está vendo sua fidelidade e trará prazer, trará comunhão, livrará suas vidas de possíveis doenças que se encontra numa relação fora de um casamento. Doença que às vezes fere até a alma. Quando Deus abençoa um casamento, ele faz por completo. Essa concordância deve ser dos dois lados. E no versículo 22 e 23, ele termina: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. O ímpio, aquele que não segue os conselhos e disciplina do Senhor, vão se perder de maneira tão desastrosas que jamais conhecerá a felicidade que Deus proporciona num casamento abençoado por Ele. Isso traz a sua morte, insatisfação, frustração. Quero observar que um casamento deve haver dois lados dispostos a se encaixar. E para isso acontecer, não será tão fácil. Mas se as duas partes estiverem andando no mesmo caminho, de mãos dadas, aos poucos haverá um ajuste tão lindo que não será possível saber que houve um encaixe. Vai parecer que nasceram já ajustados. Como a fala popular, a tampa e a panela. Reflitam, principalmente os casais, nesta palavra, e fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.